Amém. Bem, irmãos, há 35 pregações atrás, nós iniciamos o nosso estudo da Epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira. É uma epístola que fala, dentre vários assuntos, como tema principal, a respeito das crises que acontecem no meio da Igreja de Deus. Pessoas que conhecem a Deus, pessoas que creram em Deus através da verdade da palavra de Deus, no Evangelho de Cristo Jesus. Pessoas que foram salvas e transformadas pela mensagem e o poder de Deus, a presença do Espírito de Deus nas suas vidas, mas que nem por isso deixaram de enfrentar dificuldades, entendimentos e de terem dúvidas nas suas vidas. Também não ficaram livres completamente da presença e da influência dos pecados, dos seus próprios pecados, atuando sobre as suas próprias vidas e também na vida daqueles a quem eles estão ligados pela fé. Significa crentes em Cristo. Na dança da vida cristã, por vezes pisando nos pés uns dos outros. Não de maneira proposital, às vezes, quem sabe, mas precisando de uma resposta, uma solução de Deus, para que a carreira cristã, para que a caminhada da fé prossiga de maneira agradável ao Senhor. Irmãos, como crentes, nós não queremos errar contra Deus. Crendo em Jesus, certos de que o desejo dele é que acertemos na vontade de Deus, quando erramos, nos entristecemos, mas não estamos livres de cometer erro, pecados e falhas. Quando isso acontece no contexto da família da fé, da Igreja de Deus, qual é a solução? O crente errou, falou o que não devia falar, fez o que não devia fazer, acreditou, se apegou com fé a algo diferente do que Deus nos ensina na sua palavra. E talvez por isso se viu frustrado, desanimado, triste. E as reações do crente nessa condição afetam os seus irmãos, afetam a Igreja de Deus. Qual a solução de Deus? A solução não é um versículo, a solução não é uma igreja, a solução não é um ritual, a solução é uma pessoa. E essa pessoa tem nome, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus é a solução. Nos aproximar de Cristo e aproveitar dele o que ele tem para nós. É a receita de Deus para solucionar qualquer tensão e crise na vida do crente, dentro ou fora dessas paredes aqui, na nossa vida cristã. Nós temos estudado então essa carta desde o primeiro versículo, versículo a versículo, até que chegamos no capítulo 15, onde estamos vendo o que eu tenho chamado de a crise da ressurreição. Dúvidas e questões dos crentes em Cristo, relativos a Jesus, relativos à morte e à ressurreição de Cristo, relativos à salvação de Deus e à sua própria vida espiritual e eterna. Dúvidas a respeito da fé. Dúvidas a respeito daquilo que nós não podemos tocar ou enxergar, a não ser que seja por meio da fé. O porvir, o que está do outro lado. Deus não deseja que vivamos com essas dúvidas. E ele não nos conta tudo. Algumas dessas questões ele guarda para nos surpreender na glória celeste. Irmãos, tenho certeza que nenhum de nós, por mais que tente, vai ser capaz de, quando chegar lá no céu, dar aquela olhada assim 360, né?
parar e dizer: exatamente como eu imaginei, né? Olha, né? Na verdade, a reação vai ser mais assim, né? Tudo que eu pensei, né, por conhecer a palavra de Deus, e infinitamente além. Senhor, e tinha isso, e o Senhor não disse. Ele não disse porque eu queria ver você com essa cara de surpresa. Isso aqui é para você desfrutar a eternidade, porque creu em mim, creu nas minhas palavras, creu no meu Filho Jesus Cristo. Os irmãos estavam com muitas dúvidas na igreja de Corinto. Nós vimos algumas delas no início do nosso estudo deste capítulo, o capítulo 15. Nós já cobrimos os primeiros 11 versos desse capítulo. Hoje nós vamos avançar um pouco mais. O capítulo 15 é um pouco longo, então nós não vamos conseguir encerrá-lo nesta pregação, mas nós vamos abordar os versos de 12 a 19 nesta pregação, e provavelmente ainda algumas pregações pela frente estaremos observando o que Deus nos instrui no capítulo 15. Então, se você já tem aí a sua Bíblia aberta neste capítulo, primeira epístola de Paulo aos crentes de Corinto, primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, eu vou fazer a leitura a partir do verso 12 até o verso de número 19. Peço que você acompanhe, mesmo que silenciosamente, aí na sua Bíblia. A sua versão pode ser um pouco diferente da que eu estou utilizando aqui, mas você vai perceber que a mensagem é exatamente a mesma. Enquanto eu faço a leitura desse texto, e antes de iniciar, eu quero revelar o tema para este trecho que estaremos estudando nessa noite, que é o seguinte: os mais infelizes de todos os homens. Os mais infelizes de todos os homens. Vamos à leitura do texto e vamos ver como, através deste tema e os versos aqui presentes, o Senhor deseja nos abençoar nesta noite. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 15, a partir do verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Ela é a verdade na qual podemos confiar. O Senhor nos deu a tua palavra para que através dela deixemos, Senhor, a ignorância a respeito das verdades eternas. Possamos entender como as coisas de fato são e aquilo que é desejo do Senhor, para que nos apeguemos firmemente. Nos ajuda, Deus. Nos dá clareza de entendimento. Precisamos do apoio, do auxílio do Senhor neste momento. Que o teu Espírito Santo aqui presente, em cada crente,
opere edificação para a tua igreja, que possamos ser um pouco mais amadurecidos, crescer um pouco mais no nosso entendimento, fé e prática da vontade do Senhor. E para aqueles, Senhor, que estão aqui e talvez ainda não tenha Jesus Cristo como único Deus, Senhor e Salvador das suas vidas, que o Senhor os desperte para essa necessidade, Senhor, urgente, que define o destino eterno de homens e mulheres, jovens e crianças. Que o Senhor os auxilie, promovendo salvação conforme a tua boa vontade. Esse é o nosso desejo, em ti esperamos. Realiza o teu querer. No nome santo de Jesus oramos agradecidos. Amém. Irmãos, os mais infelizes de todos os homens. É natural pensar e esperar que, conhecendo o Deus da verdade e as verdades de Deus, tenhamos plena alegria no nosso viver. E o que eu estou dizendo aqui é diferente de que Deus nos abençoe de uma maneira que nunca mais experimentemos nenhuma dificuldade. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quem conhece a Deus e quem conhece a palavra de Deus, mesmo no meio das dificuldades, permanece desfrutando de um tipo de alegria, um tipo de felicidade, de esperança, de confiança que o mundo não tem, que o mundo não conhece. Algo que nós não podemos tocar, algo que algumas vezes talvez não sejamos capazes de explicar completamente, mas que pela fé em Deus e na palavra de Deus, nós podemos asseverar e descansar nessas verdades. Paulo aqui, tendo reapresentado nos primeiros versos que nós hoje não lemos, versos de 1 a 11, mas mais especificamente os que vão aparecer aí, Paulo reapresentou os fundamentos da revelação divina sobre o evangelho puro. O que é o evangelho puro? Versos 3 e 4 deste capítulo. Eu volto a fazer a leitura. Ele diz o seguinte: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vimos no domingo passado que o evangelho puro é o evangelho capaz. É o evangelho que não vem só para nos educar e nos ensinar, mas é o evangelho que verdadeiramente nos leva até a pessoa do Salvador. O evangelho capaz de transformar o destino eterno da pessoa. Esse evangelho, quando contaminado com desejos nossos, vontades nossas, pensamentos humanos, aquilo que não vem de Deus, se torna corrompido, impuro e perde o seu poder. Mas o evangelho puro, que contém as verdades aqui descritas, recebido por Paulo e entregue à igreja de Corinto e também a nós que cremos no Senhor, é o evangelho que afirma a morte de Jesus. Uma morte pelos nossos pecados. Uma morte de acordo com as profecias, o plano idealizado por Deus. Não uma morte de surpresa. Não um Jesus que queria fazer muito mais do que fez, mas infelizmente alguém prendeu, alguém matou e, poxa, que pena. Diferente disso, o que encontramos na palavra de Deus é que a morte de Cristo pelos nossos pecados, para cancelamento dos pecados de todos que creem nele, foi feito de acordo com as Escrituras, de acordo com o planejamento de Deus. E ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, também em acordo, em pleno acordo com o que Deus planejou para ele.
como tem planejado para nós a salvação pela fé em Jesus. Paulo destacou, Paulo reapresentou isso àqueles irmãos. Eles já conheciam essa verdade. Paulo não está falando, olha, pega papel e caneta aí, porque tem um negócio que vocês nunca ouviram, eu vou falar para vocês agora, presta atenção. Tá? Diferente disso, Paulo diz, eu vou falar o beabá para vocês. Tá? E Paulo reforça isso apresentando as testemunhas da ressurreição, que nós encontramos nos versos de 5 a 8. Cefas, os 12, Cefas que é Pedro, né? Os 12 que são os apóstolos, depois mais de 500 irmãos no verso 6, ele afirma, Tiago no verso 7 e por fim, ele mesmo, o próprio apóstolo Paulo que viu Cristo ressuscitado e recebeu instrução do próprio Senhor Jesus. Tendo mostrado isso, tanto as verdades do evangelho puro quanto as testemunhas da ressurreição, aí Paulo pergunta para os crentes da igreja de Corinto. Os crentes estão ali, você pode imaginar aquela cena, a carta chegou, Paulo não estava lá, ele só tinha enviado a carta. Algum dos irmãos, talvez o pastor da igreja, né, abrindo aquele rolo, né, as cartas naquela época era rolo de papiro, abrindo aquela carta e lendo para os irmãos. E aí se deparam com a pergunta que o apóstolo Paulo faz no verso 12. A seguinte. Verso 12 nos diz, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? O que Paulo está dizendo aqui é, irmãos, como é que alguns de vocês ainda afirmam que os mortos não ressuscitam? Perceba que essa pergunta de Paulo vem depois dele ter apresentado que os pontos, os elementos fundamentais do evangelho, ele diz, aquilo que vocês creem e que garante a sua salvação, a mensagem do evangelho puro, contém a morte e a ressurreição de Cristo. Sem isso, o evangelho não faz sentido. Salvação não há. Tá? E as testemunhas, né? Uma delas, mais de 500 irmãos que viram Cristo ressuscitado. Aí Paulo está dizendo como se fosse o seguinte, irmãos, eu quero entender como é que alguns de vocês ainda estão tendo dúvidas e dificuldades uns com os outros por esse motivo, duvidando que os mortos vão ressuscitar. De fato, avançando mais no capítulo 15, nós vamos ver isso em outras pregações, Paulo começa a dar detalhes, não só falando a respeito da ressurreição de Jesus, mas como se dá a ressurreição dos crentes. Ué, mas se a gente vai morrer e depois a gente vai voltar, como é essa volta? Aí a gente volta, se o nosso corpo, quando a gente morre, é sepultado, e com o passar do tempo esse corpo se desfaz, aí se a gente vai voltar, ressuscitar, ou seja, viver novamente, ser trazido à vida novamente, e o nosso corpo já se desfez, aí como é? Volta sem corpo? Volta com outro corpo? E realmente os irmãos estavam com dúvidas sobre essas questões. Paulo responde essas questões. Cristo revela isso a Paulo e ele nos ensina. Nós vamos ver nas nossas outras pregações. Mas aqui Paulo se atém a lançar essa pergunta para os irmãos. Irmãos, essa dúvida de vocês, de que não há ressurreição dos mortos, não está claro, não é isso que a gente prega, os irmãos não viram, tantas pessoas viram, eu mesmo vi Jesus ressuscitado. E ele lança a pergunta e deixa os irmãos pensando, né? Como é que alguns de vocês ainda estão com essa dúvida? Paulo faz como que um convite àqueles irmãos crentes de Corinto para pensar um pouco sobre as implicações de duvidar da ressurreição dos mortos. Então Paulo agora vai fazer um encadeamento de ideias que são as implicações. É como se ele dissesse, tudo bem, vamos pensar um pouco. Vamos admitir por um momento que a ressurreição dos mortos não fosse uma verdade, que isso nunca aconteceu e nunca fosse acontecer.
não estivesse no plano de Deus, ou que Deus não tivesse esse poder de ressuscitar pessoas que morreram. Se fosse assim, aí ele começa a dizer, né? No verso 13, onde ele diz: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, não é mesmo? Os irmãos estavam ali como igreja, reunidos, à semelhança do que nós estamos fazendo aqui. Talvez um dos principais elementos do nosso culto são as nossas orações. Elas fazem parte do nosso culto a Deus e fazem parte da nossa vida individual, da nossa carreira cristã. Eu poderia muito bem perguntar, né? Quem aqui já conversou com Jesus Cristo? Né? Eu não vou perguntar, não precisa levantar a sua mão, né? Mas a verdade das Escrituras é que se você crê em Cristo e você ora a Cristo, se você ora a Deus em nome de Cristo, então você consegue conversar com Cristo, né? E nós oramos certos de que Ele está ouvindo as nossas orações. Imagina você, eu estar orando, falando com Jesus sobre as dificuldades da minha semana, sobre os planos que eu estou traçando, talvez alguém que eu estou orando da minha família, ou do meu trabalho, ou da universidade, alguém por quem eu estou orando para que Deus o alcance, para que Jesus o salve. E eu fazendo tudo isso para alguém que não ressuscitou. Um Cristo que já morreu há mais de 2000 anos atrás e, como diz o ditado, né? Morreu, acabou. Então Paulo faz esse tipo de reflexão, falando, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou, não é mesmo? Qual seria o sentido de diversos elementos do nosso culto, como por exemplo as orações? Está orando para alguém que não tem condição de nos ouvir e muito menos então de agir, porque se Cristo morreu e não ressuscitou, então ele não está vivo, e se ele não está vivo, ele vai fazer o quê por nós? Paulo lança esses pensamentos para os irmãos refletirem. Vamos pensar um pouco, Paulo continua, e se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil, não é mesmo? E a fé de vocês também. Paulo vai dizer isso no verso 14, né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então, Paulo está se referindo a quê quando ele diz é vã ou inútil, vazia a nossa pregação? Ele está falando sobre aquilo que ele já mencionou nos primeiros versos que inclusive hoje nós já lemos. A pureza do Evangelho. A mensagem do Evangelho contém o elemento da morte e da ressurreição de Cristo. Se a gente tira a ressurreição de lá, então a nossa fé desmorona. São como pilares de uma estrutura, de um prédio, talvez um templo como esse, né? E tirar os pilares desse prédio, o que vai acontecer com ele? Né? Ele vai ruir. Paulo está dizendo, é a mesma coisa sobre o caráter daquele que prega. Quem está pregando, se não há ressurreição, e está pregando o evangelho puro, então está pregando algo inútil, que não faz sentido. Mas também sobre aquele que ouve e confia na pregação do evangelho. Ele diz, não faz sentido pregar, mas também não faz sentido o que vocês estão crendo. Vocês estão crendo naquilo que é vazio, se não há ressurreição. E se Cristo não ressuscitou. Você está crendo em alguém que morreu, mas não está vivo. Está falando com alguém que não está te escutando. Perceba que enquanto Paulo está fazendo essas perguntas e essas reflexões aos irmãos, por meio da sua carta, os irmãos estavam reunidos em igreja, como nós estamos aqui. Aquela carta estava sendo lida, apresentada para os irmãos. Talvez um estava começando a olhar para o lado, olhar para o outro, falar, pois é, nós estamos aqui para adorar a Deus, a gente estava aqui agora há pouco orando, e
não tinha pensado nisso. Talvez alguns estavam chegando a esse tipo de conclusão. Veja ainda mais. Verso 15 e 16. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Paulo disse, se vocês vão sustentar isso, então Cristo não ressuscitou. E aí, pior ainda do que estarmos orando para alguém que não pode nos ouvir, alguém que não pode nos atender e agir em nosso favor, seríamos testemunhas falsas de Deus, atuando contra Deus, declarando que Deus fez algo que ele não fez, pregando uma mensagem que chamamos de evangelho puro, que não veio de Deus, né? Sendo que Jesus não ressuscitou. Se nós quisermos relembrar um pouco do que Deus nos revelou na sua palavra, eu vou convidar os irmãos, deixar marcado aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, para vermos o texto de Deuteronômio 18. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. No livro do Deuteronômio, lá no início das nossas Bíblias, no capítulo 18, a partir do verso 18, nós encontramos a orientação da palavra de Deus no contexto do Antigo Testamento sobre aqueles que pregam mensagem em nome de Deus, quando a mensagem não é de fato de Deus. Então, falar em nome de Deus aquilo que ele não falou, dizer de Deus aquilo que não é verdade. O que aconteceria nesse caso? Deuteronômio 18, a partir do verso 18, diz assim a palavra de Deus: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será, o que diz aí na sua Bíblia? Morto. Perceba a seriedade com a qual a revelação de Deus era tratada no contexto do povo de Israel, no contexto do Antigo Testamento. Ninguém poderia se levantar e dizer: Deus está dizendo uma coisa aqui para mim, pediu para eu falar para vocês o seguinte, e aí falar o que bem entendesse. Paulo está usando esse mesmo princípio do Antigo Testamento e explicando para os crentes de Corinto, dizendo: olha, nós estamos então, se estamos pregando a ressurreição em Jesus e a ressurreição, os mortos não ressuscitam, então é isso que nós estamos fazendo. Estamos falando contra Deus. Ele disse isso lá no verso 15. Temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, não tem ressurreição. Então, Cristo não ressuscitou, Deus não ressuscitou ele, e a gente está pregando que ele ressuscitou. Imagina que Deus, o pensamento de Deus, e quando a gente partir daqui for encontrar com Deus, Deus fala: por que você saiu por aí dizendo que eu ressuscitei Jesus? Eu não ressuscitei ninguém. Que história é essa? Falando essas coisas que eu nunca disse. Paulo então faz os crentes pensarem sobre as consequências diante de Deus
de duvidar daquilo que Deus demonstrou com tanta clareza no conteúdo do evangelho puro e também através de diversas testemunhas, como nós vimos nos versículos anteriores. Paulo ainda desafia os irmãos a pensar um pouco além. Ele diz, então, se essas coisas forem assim, verso 17 e 18, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, não há perdão dos pecados. Os pecados de vocês ainda permanecem e todos os que morreram crendo em Jesus pereceram. Essa é a conclusão lógica de onde não podemos escapar se admitirmos que Cristo não ressuscitou. Perceba como no verso 3, que nós já lemos, o conteúdo do evangelho envolve a morte de Cristo pelos nossos pecados. Os pecados que eu tenho cometido contra Deus e que você tem cometido contra Deus são cancelados na morte de Cristo, porque foram aceitos por Deus como preço do pagamento das nossas dívidas com Ele. Como é que eu sei que Deus recebeu este pagamento que Cristo fez na cruz do Calvário? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então todo que peca tem que pagar com a morte. Nós pagamos o preço do nosso pecado através de Cristo. A morte dele foi recebida por Deus em nosso favor, em favor de nós que cremos em Jesus. Como é que a gente sabe que Deus disse, opa, pagamento completo, fatura quitada? Como é que Deus dá lá o carimbo de pago? A palavra de Deus nos diz que o aceite de Deus foi dado mediante a ressurreição de Cristo. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Mas um Cristo que simplesmente morreu e jamais ressuscitou, nos diz o quê? Que a sua morte foi insuficiente para efetuar o cancelamento completo de todos os pecados, passados, presentes e futuros, daqueles que creem em Jesus. Então, Jesus não ressuscitou, os pecados não foram cancelados e esses pecados ainda precisam ser pagos. Quem sabe qual é o cartório onde nós vamos lá dar baixa e fazer o pagamento pelos nossos pecados? Alguém sabe? Né? Será que é o da Praça da Sé lá? Né? Ó, se você for lá perguntando isso, eu vim aqui para quitar a minha dívida de pecado. Né? Quanto que é aí? Qual que é o documento? Quem é o juiz aí que assina em meu favor? Tá? Se eles não mandar prender você e internar, né, eles vão falar, aqui a gente não tem esse serviço. Tá? E não tem. Se não for através de Jesus, no seu caráter perfeito, como perfeito Deus, Deus eterno e infinito em todas as suas virtudes, só Ele, puro no seu sangue perfeito e sem pecado, poderia ser, só esse sangue aí dele, poderia ser aceito como pagamento completo das dívidas daqueles que confiam em Jesus. Só isso. Mas se ele não ressuscitou, significa que Deus olhou e falou, não, ainda não está suficiente não, então agora cada um vai pagar por si mesmo. Vai passar um tempo aí pagando os seus pecados. Quando terminar de pagar, aí tudo bem, aí eu aceito. Qual o tempo necessário para pagar, para nós mesmos pagarmos pelos nossos pecados? Talvez você, para responder essa pergunta, esteja pensando um pouquinho sobre os seus próprios pecados. Já pensou sobre eles hoje? É interessante, uma das matérias que nós estudamos no seminário, na área de teologia, se chama amartiologia.
é a doutrina que estuda o que a Bíblia tem a dizer a respeito dos pecados. O que é pecado? A Bíblia fala de pecado. Quem é pecador diante de Deus? Quando nós estudamos sobre isso, à luz das Escrituras, evidentemente, tem muitos textos que a gente poderia ler e que falam sobre essas verdades. Nós descobrimos que todos somos pecadores e que os nossos pecados não são pagos na relação da quantidade. Eu tenho 1000 pecados, então eu preciso pagar 1000 dias. Eu tenho 5.000, eu tenho 1 milhão. 1 milhão de dias pagando, aí pronto, está pago. O nosso pecado é cobrado diante de Deus na perspectiva do caráter de Deus, o caráter da pessoa ofendida. Quem é que você ofendeu com o seu pecado? Quando eu peco contra Deus, eu ofendo, eu ataco, eu agrido, eu desrespeito, eu me rebelo, me revolto contra um Deus eterno. Por isso, a penalidade do pecado tem caráter eterno. Quantos dias dura a eternidade? Tem uma ilustração que nos ajuda a pensar um pouquinho sobre isso. Alguém já tentou explicar um pouquinho do que é a eternidade, fazendo a gente pensar sobre a seguinte ideia. Imagina um passarinho que nunca morre, e a cada 1000 anos ele pousa lá no topo do Monte Everest, que é o maior monte do planeta Terra, e aí ele dá uma ciscada lá e voa. Depois de 1000 anos ele volta e faz a mesma coisa. Quando, com essas ciscadas daquele passarinho, o Monte Everest inteiro sumir, aí esse é o início da eternidade. Então, é um bocado de tempo, É um bocado de tempo. A Bíblia diz que é essa quantidade de tempo que aquele que decidir pagar pelos seus próprios pecados precisará ficar pagando no lugar preparado por Deus para o diabo, não para os seres humanos. A Bíblia chama esse lugar de inferno. Esse lugar foi preparado para o diabo e para os demais anjos que se rebelaram contra Deus. Mas quando homens e mulheres, jovens e até crianças, se rebelam contra Deus, tomando o mesmo caminho, a mesma direção que o diabo tomou, rejeitando o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, é lá nesse lugar, no inferno, que eles estarão sofrendo pelos séculos dos séculos sem fim. Muito diferente do lugar prometido por Deus, aonde também, pelos séculos dos séculos, os que creem em Jesus estarão gozando da vida eterna. Não porque nunca pecaram, não porque são melhores do que os outros, mas porque todos os seus pecados foram cancelados por Jesus na cruz do Calvário. Pagaram quanto? Nada. De graça. Graça de Deus sobre todo aquele que crê. Mas Paulo diz, irmãos, nesse sentido aí, ficou ruim para vocês e para mim. Não há pecados perdoados, então nós precisaremos pagar por eles no inferno toda a eternidade. E estamos aqui reunidos como igreja, cantando louvores a Deus e esperando o quê? Se o nosso destino eterno é a condenação sem fim, pagando uma dívida impagável por toda a eternidade. Paulo explica isso com bastante clareza e diz ainda, irmãos, vamos pensar um pouco mais, vamos pensar sobre os que já morreram.
há vários dos nossos irmãos que já morreram crendo em Jesus. E o que é que Deus tem a dizer sobre aqueles que morrem crendo em Deus? Então eu vou pedir que você deixe marcado aqui e vamos pedir a ajuda de um texto auxiliar. Lá em Tessalonicenses, capítulo 4, é a primeira carta que Paulo escreveu para aqueles irmãos. Existem duas, primeira e segunda Tessalonicenses, mas nós estamos nos referindo à primeira. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. É um dos principais textos aonde nós recebemos de Deus revelação. Deus conta para a gente como as coisas se dão relativos à morte, em especial à morte daqueles que confiam em Jesus. Vejam o que nós encontramos aí, versos de 13 a 18. Então vou começar no verso 13. Primeira carta de Paulo para os Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e em diante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Dormem aí são os que morreram crendo em Cristo. Continuando. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e aqui o destaque vai para os elementos do Evangelho, né? Jesus morreu e Jesus ressuscitou, justamente o que nós estamos vendo lá em Corinto. Continuando no verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, os que já morreram. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, a mensagem de Deus, a revelação do Senhor, é para trazer para o crente consolo. Não um consolo de uma história que talvez, quem sabe, possa acontecer. Mas o consolo do descortinar do futuro. O que Deus está fazendo aqui, tem alguns irmãos que eu sei, especialmente os jovens, mas não só eles, que gostam de assistir filmes, né? Quem gosta de assistir filme aí? Eu sou um deles, né? Culpado, tá? Bons filmes, evidentemente, né? Nem sempre a gente consegue encontrar muitos bons, mas eu gosto quando eu encontro bons. E alguns dos filmes de ficção, você vai olhar e eles falam a respeito de portais, né? Entre dimensões, e aí a pessoa abre aquele portal, né? Como se fosse um túnel, e a pessoa entra por ali e consegue passar para o outro lado, e aí vê, ou ele está no futuro, ou ele está no passado, ou ele está numa outra dimensão, tá? O que Deus está fazendo aqui não é abrir um desses portões para a gente entrar antecipadamente na glória celestial. Mas o que ele está fazendo é abrir esse portal para que a gente possa enxergar do outro lado. É um portal pequeno, a gente não consegue ver tudo, mas dá para ver algumas informações, irmãos. Nenhum de nós conseguiria saber disso se Deus não tivesse colocado aqui. Isso está falando sobre o que acontecerá no futuro. Deus está trazendo um futuro para o presente e revelando para os seus filhos e filhas, para que tenhamos consolo em Deus. Deus está dizendo, olha, eu vou contar para vocês como será. Vocês estão morrendo,
Eu sei que a morte é um mistério em diversos aspectos, mas eu quero que vocês saibam, eu não quero que fiquem na ignorância. Aqueles que já morreram confiando em mim, diz Jesus, nas palavras de Paulo, aos crentes de Tessalônica, morreram confiando em mim, pois eu vou trazer eles primeiro, eles vão ser os primeiros. Então, se você está com medo de morrer, não tem esse medo não. Se você morrer, você vai estar entre os primeiros que estarão comigo. É um privilégio. Agora, algum dia eu vou chegar e alguns vão estar aqui ainda, né? Vão estar vivos. Então, para os que ficarem vivos, calma. Eu devia ter morrido porque Jesus veio e aí ele ressuscitou. Os que morrerem, eu perdi a oportunidade porque não morri a tempo, né? Não, calma, também não precisa acelerar, tá? Os que ficaram vivos serão transformados e serão, como diz a ideia da palavra no original aqui, que aparece no verso 17, arrebatados juntamente com ele. A palavra é a ideia de raptados, né? Sequestrados assim, né? Deus pega e venha e leva, tá? Eu sei que a ideia de sequestrado não é a melhor figura, né? Porque ninguém quer ser sequestrado e geralmente é contra a nossa vontade. Mas aqui não. Aqui os crentes querem ir. É aquela ideia de ser pego de surpresa, né? A gente não estava esperando que ia ser hoje. E aí, de repente, pá! Jesus, os que já morreram com ele, e ele diz, vem! E a gente com o Senhor. E aí o versículo 17 termina dizendo, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, isso é incrível. Não é incrível, né? Porque eu creio, né? Mas é fantástico, fenomenal, né? Quanto você pagaria para fazer parte disso aqui, né? Eu pagaria tudo que eu tivesse. Mas sabe quanto que eu paguei? Nada. Sabe quanto que eu vou precisar pagar para estar aqui? Nada. Né? E sabe quem pode estar aqui também? Você. Basta que creia na verdade da palavra de Deus. Os crentes de Corinto, infelizmente, estavam vivendo como crentes, deixando de aproveitar do que eu tenho certeza que muitos irmãos estão sentindo aí, como eu também. Só de pensar nessas verdades, né, irmão, a gente fica arrebatado, né? Mas os crentes de Corinto não estavam podendo desfrutar disso, dessa esperança segura das verdades de Deus. Aí Paulo desafia e diz, e os que já morreram em Jesus? Pois é, né? Jesus não ressuscitou, então, o que aconteceu com eles? Eles não têm esperança. Vamos voltar lá para a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Estamos nos finalmente. Ele diz no verso 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Então, estão condenados, estão no inferno, nunca haverá esse encontro, nunca haverá essa ressurreição, eles estão perdidos. E no verso 19, ele olha para os crentes que estão ali, depois de ter olhado para aqueles que morreram com Cristo, e que caso não houvesse ressurreição, teriam perecido, ele olha para os crentes de Corinto e diz, se a nossa esperança, verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está dizendo, se nós não temos esperança em Jesus que vá além dessa vida, se o que nós temos em Cristo pode ser definido como religiosidade, a nossa fé em Cristo é ter um livro que fala alguma coisa sobre Jesus para a gente ler. Ter um lugar onde a gente pode se reunir para falar sobre alguém chamado Jesus. Ter uma religião para chamar de nossa, para a gente não viver aqui no mundo sem ter uma igreja, no domingo aí fazendo outras coisas, sem poder nos reunir em nome de Deus. Mas é isso aí, irmãos, a vida cristã é isso aqui, a gente está aqui no domingo, cantar umas músicas, orar de vez em quando, e aí depois a gente morre e acabou, a vida era isso aí mesmo, né? E foi isso a nossa vida cristã, e é o fim. Irmãos,
Que alegria há nisso? Que esperança há nisso? É o argumento que Paulo apresenta, desafiando aqueles irmãos a pensar. Se a nossa esperança em Cristo é só para essa vida, somos os mais infelizes de todos. E sabe por quê? Porque a vida do crente e a carreira cristã, ela é diferente do que a vida das pessoas que estão nesse mundo vivendo sem Deus. O que, sem Cristo, sem a esperança da glória, nos torna os mais infelizes de todos. Veja só, dois textos que são paralelos. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Veja o que o texto bíblico nos diz sobre o que é seguir a Cristo, sobre o que é viver para Deus, sobre o que nós chamamos de carreira cristã. Mateus 10, verso 37, 38 e 39. Nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, registradas pelo evangelista Mateus. Veja o que ele nos diz ali. Mateus 10, a partir do 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, quem está dizendo é Jesus, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ou não me merece, seria uma outra tradução. Verso 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Verso 39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Pastor, essas palavras são estranhas. Como assim? Quem ama pai e mãe, quem ama filho ou filha, não devemos amar pai e mãe, não devemos amar nossos filhos? Né? Entenda, o que Jesus está declarando aqui não é que devemos faltar em amor para os nossos pais ou para os nossos filhos. Sabemos disso. Jesus nos ensina a amar até os nossos inimigos, que dirá pai, mãe e filhos. Mas Jesus está dizendo, ninguém e nada pode competir com o meu lugar no seu coração. O trono da sua vida é para mim, não para qualquer um dos seus filhos, não para o seu pai ou sua mãe, não para você mesmo, Jesus diz. Quem quiser ganhar a sua vida, quem quiser viver a sua vida conforme o seu bem entender, quem quiser sentar no volante da sua própria história, vai construir aquilo que não pode reter. Vai construir para perder. Mas aquele que perde a sua vida por minha causa, Jesus diz, e ele sabe do que está falando, perder a vida por causa de outra pessoa. É uma das definições do sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário em nosso favor. Ele entregou a sua vida por nós. E o que ele espera de nós é que entreguemos a nossa vida a ele, para que ele use as nossas mãos, os nossos pés, a nossa boca, a nossa mente, os nossos olhos, o nosso dinheiro, os nossos filhos, os nossos pais, a nossa casa, tudo que temos, tudo que somos, para a glória de Deus. É assim que Deus deseja controlar a nossa vida. E nos garante que isso não é perder, mas garante isso porque Cristo é vivo. Cristo é vida. Então temos essa garantia. Sem isso, sem Jesus, sem a sua ressurreição, somos os mais infelizes de todos, porque perdemos a nossa vida aqui por Cristo e não temos nada a receber, porque nem Cristo ressuscitou. Quem dirá? Nós ressuscitaremos, se Cristo não houvesse ressuscitado. Mateus 16, você já está em Mateus, só alguns capítulos à frente, 16, versos 24
até o 27 é suficiente, diz assim: então disse Jesus a seus discípulos, Mateus 16, 24, eu estou lendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aquele que se dispôs a entregar a vida nas mãos de Cristo, para produzir o que é vontade de Deus na sua vida, para amar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, segundo Cristo, para ser um funcionário na sua empresa, segundo Cristo, para disciplinar os seus filhos, segundo Cristo, para reagir diante da morte, segundo Cristo, para ser um chefe, um patrão, um gerente, segundo Cristo. Aquele que realiza obras segundo Cristo, orientado pela palavra de Cristo, a Bíblia, esse vai receber o galardão na glória celestial. É o que está escrito aí no verso 27. Mas tudo isso confiados na ressurreição do Senhor Jesus. Eu quero encerrar esse nosso tempo com apenas duas aplicações. Uma primeira para você que é crente. Se você é um crente em Jesus, continue firme, crendo nas verdades da palavra de Deus. Não abandone a esperança da glória que nós temos só em Jesus. Ele é a nossa felicidade. Onde nós lemos lá no final do capítulo 15, no final do trecho que vimos hoje, somos os mais infelizes de todos os homens se a nossa esperança em Cristo se limita só a essa vida. Se fosse assim, seríamos. Mas a nossa esperança em Cristo vai além dessa vida, ultrapassa as barreiras da morte e adentra a eternidade na glória celestial. Irmãos, permaneça firme nessa verdade. Jesus é a nossa felicidade. É Ele quem nos garante aquilo que temos esperado e que conhecemos porque Ele nos deixou revelado. Agora, se você está aqui e não é um crente em Jesus, o desafio da palavra de Deus para você é creia nele. Creia que não há outro caminho, só Jesus. Se Jesus não ressuscitou, então você quer depositar sua confiança em quem? Quem é o outro que ressuscitou? Quem é o outro atestado por Deus como Salvador do mundo? Não há outro caminho. Jesus é quem diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é a verdade de Deus e o Deus verdadeiro. Só Cristo Jesus pode te fazer feliz de verdade. Ele não promete só alegria nesse mundo, mas ele promete a segurança da vida eterna com Deus. Não é uma esperança vazia. A ressurreição de Cristo é fato e a promessa de ressurreição para os que confiam nele também. O mesmo Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, nos ressuscitará a nós. É assim que nos diz a palavra do Senhor. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche os seus olhos e aproveite essa oportunidade para falar com Deus. Jesus está presente aqui nesta noite, pois é verdade que ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E vivo como está, ele intercede por nós diante do Pai. Ele mesmo é quem nos diz na sua palavra que ele subiu ao céu para preparar lugar para aqueles que confiam nele. Ao mesmo tempo que essa maravilhosa verdade
toca e alegra o coração daqueles que confiam em Jesus, ela declara que aqueles que não confiam em Jesus não terão lugar ao seu lado. E se até hoje você ainda não tem confiado em Jesus desta maneira, pedindo a Ele que de graça, pela fé, cancele os seus pecados, remova a dívida que você tem diante de Deus, pelas coisas que pensou e tem pensado, dito e feito contra Deus. Todos pecamos, é o que a palavra nos diz. E todos podemos ser perdoados em Jesus, recebidos por Ele na glória celestial. Este é o convite da salvação, daquele que venceu a morte e que nos levará à vitória completa sobre essa mesma morte. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Filho de Deus. Se você ouviu com atenção as verdades da palavra de Deus nessa noite, se você entendeu que os crentes da igreja de Corinto estavam confusos, talvez duvidando da ressurreição, mas que é impossível duvidar do fato da ressurreição e das promessas de Deus para aqueles que creem em Jesus. Se você se sentiu desejoso de receber essas promessas, e está agora orando: Jesus, seja o meu Deus, o meu Salvador. Se você está orando assim nesta noite, convidando Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, nós queremos conhecer você, orar por você, nos alegrar com o que Deus está fazendo na sua vida, algo que Ele já fez na vida de cada um de nós que cremos no Senhor. Se você está orando assim, pedindo que Jesus seja o seu Salvador, arrependido dos seus pecados, faça um sinal com a sua mão. Nós queremos conhecer você e orar por você. Tem alguém orando assim nessa noite? Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela Tua palavra. Obrigado porque através dela somos fortalecidos, Deus. Somos relembrados do tamanho da grandeza, da graça, da misericórdia, do perdão e da vida que temos em Jesus Cristo. Somos fortalecidos, Deus, para continuar vivendo neste mundo mau, neste mundo sem amor, neste mundo cruel que nos atinge, circunstâncias difíceis, pecados de outras pessoas que nos afetam, que nos entristecem, e os nossos próprios pecados. Mas em Cristo temos o perdão completo, o cancelamento total das nossas dívidas contra Deus. Obrigado, Senhor, por tamanha graça. Obrigado porque o Senhor nos concede isso verdadeiramente. E é aquilo a que nós podemos nos apegar sem qualquer sombra de dúvida. Obrigado porque o Senhor nos deu a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deu testemunhas fiéis e verdadeiras de quem é o Senhor, dos Teus milagres, Deus, e daquilo que nos aguarda. Nos ajuda a permanecer firmes e fiéis, consolando uns aos outros enquanto aguardamos o maravilhoso retorno do nosso Senhor, Salvador e Deus Jesus Cristo. Nos abençoa nessa noite, que inicia uma nova semana da nossa vida. Não sabemos ainda por quanto tempo, mas obrigado, porque em Ti, Senhor, estamos seguros. No nome de Jesus, pedindo as Tuas bênçãos sobre nós, é que oramos agradecidos. Amém. Amém. Deus os abençoe a todos, uma ótima semana. Lembrando que lá embaixo a cantina